Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar Chama no Papo, o webinar da Agência Incandescente. Olha, muito obrigado por você estar assistindo a gente. Você pela primeira vez, seja muito bem-vindo, conteúdo muito relevante para você. E você que já vem acompanhando o nosso webinar, também seja muito bem-vindo. Acredito que você vai gostar muito do webinar de hoje. Tenho participantes bem legais, conteúdo muito bacana aqui. Então, para começar e eu não prolongar muito, quero apresentar para vocês o Benício. E aí, Benício, tudo bem? Muito bom, Douglas. Estou feliz de estar aqui. Sou Benício Filho, um dos fundadores da Agência Incandescente, e na agência exerço ali uma função de sempre ajudar a turma a pensar de forma estratégica, levando um conhecimento não apenas sobre marketing, sobre a vida, sobre o mundo e de certa forma, a melhor maneira de impactar você que está conosco. Dessa forma, o nosso convidado de hoje é um cara que gera conhecimento. Já vou deixar ele aqui numa situação um tanto quanto inusitada, porque um dos grupos que eu tenho com ele, um grupo provavelmente dos mais antigos, chama Os Peripatéticos. Nossa! Hugo, você vai ter que começar falando o porquê desse nome, Os Peripatéticos. Só que eu vou te ajudar. Na filosofia, os peripatéticos são aqueles que caminham gerando conhecimento. Uau. Olha que bacana. Esse é o espaço que com certeza vai fazer uma diferença boa hoje, né? Nossa senhora! Ó, você que está acompanhando nesses primeiros 3 minutos já imagina o conteúdo que vai chegar aí, né? Tanto pelo conhecimento entre a gente, somos amigos, lógico, nos conhecemos há muito tempo, e imagine o que o pessoal vai trazer. Então, trazendo o nosso convidado aí, Super Hugo. E aí, Hugão, como é que você está? E aí, GTs boas, como é que vocês estão? Tudo bem? Maravilha! Prazerzaço estar com vocês aqui, os peripatéticos, olha só, né? Eu, Marcos Batista e o Benício, né? Realmente a gente tem um livro escrito junto, né? O Metamorfose Empreendedora, e daí surgiu, antes, né? Durante a escrita do livro surgiu essa brincadeira aí dos peripatéticos, porque no final das contas é isso que a gente mais gosta de fazer na vida, né, Benício? É distribuir conhecimento. Tem uma coisa que eu sempre falo, que conhecimento só faz sentido quando você divide com as pessoas. Não tem jeito, né? É igual a água do mar. Se você prende, ela apodrece. Se você deixa ela ir e vir, é o que faz, é o que torna dela, né, o objetivo que ela tem. Então, conhecimento é assim mesmo. Pô, prazerzaço, prazer imenso estar aqui com vocês. Douglas, amigo de muitos anos também, e a Agência Incandescente também sempre muito legal. Obrigado, gente, obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Ah, maravilha, Hugo. A gente que agradece, cara. A gente que agradece esse bate-papo e você compartilhar conteúdo pra gente, né, Benício? É um Começamos privilégio. bem. Ah, começamos ótimo, ótimo. Muito bom. Hugão, já passando aí o bastão pra você, eu gostaria que Sim. você falasse um pouco de você, né? Se apresentasse aí. Muita gente já conhece você, né? Muitas pessoas conhecem você. Então, para quem não te conhece, se apresente um pouquinho aí, aí a gente já entra, porque hoje o nosso tema é marketing de conversas. Olha o tema que o Hugo vai trazer pra gente. Diz ele que vai trazer muita informação e a gente vai ficar com a pulga atrás da orelha. Bom, vamos lá, eu sou o Hugo Santos, Hugo palestrando nas redes sociais, né, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, TikTok um pouco menos, mas vocês me acham lá também como Hugo palestrando. O ano que vem, né, em 2026, faço 30 anos de vendas, marketing e relacionamento com cliente, principalmente no mercado B2B, né, vendas consultivas, uma das minhas especialidades. E depois de atuar bastante como vendedor, como executivo de vendas, como gestor de área, em 2014 nasce a Palestras de Conteúdo, que é a minha empresa, não só é de consultorias, mas também de palestras e conteúdos corporativos, né? Daí então eu inicio uma jornada de palestras, workshops, cursos nas áreas de vendas e marketing, né? Vendas, marketing, relacionamento com o cliente, experiência do cliente é uma grande área. Né? E depois, mais recente, né, essas duas primeiras áreas, tem 2 livros que a gente lançou, né, um sobre o mundo omnichannel, eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui no nosso bate-papo de hoje. Depois tem um livro que é o livro que eu comentei, que é o Metamorfose Empreendedora, né, escrito eu, Benício Filho e o Marcos Batista, um livro muito bacana. E tem o terceiro livro, que é o Inocente Digital, e aí é uma jornada mais de compreensão da digitalização das nossas vidas, da aceleração desse
nesse mundo digitalizado no qual a gente vive, e aí não só aplicações diretas como tecnologias, inteligência artificial, mas muito de comportamento também, né? As transformações do comportamento nesse mundo digitalizado. E isso me faz, enquanto profissional, fora, cara, a parte fundamental disso, né? Sou pai do Vitor, sou pai da Estela, né? Um menininho de 27 anos, uma meninona de 14 e esposo da Ivanete. Amor, beijo, um beijo para você. Né? Temos aí mais de 30 anos juntos também, aí fazendo bastante coisa legal. Então, no preâmbulo geral, é isso, Douglas. Contar um pouco aí das bagunças que eu tenho feito por aí. Maravilha, maravilha, Hugo, maravilha. Começando o nosso bate-papo então, Hugão, 2 anos de Bora. marketing de conversa. Marketing de conversa, esse título aí, é um monte de marqueteiro conversando? É um grupo de WhatsApp? O que seria marketing de conversa, Hugão? Explica aí pra gente. Muito bom, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso ali na frente, mas já para deixar esse papo desde esse momento, né? Marketing de conversas é a nova era do marketing digital, que usa os meios de conversas instantâneas, WhatsApp, direct messages, chats, agentes virtuais, para introduzir, né, introduzindo esses meios de conversa no mundo do marketing digital e principalmente no mundo das vendas, né? Uma união que a gente vê muito clara, e a gente vai tratar um pouco disso aqui a partir desse momento, é o quanto o marketing de conversas, ele definitivamente tem que aproximar os mundos de marketing e de vendas, né? Porque no final do dia a gente sabe que o marketing orientado a negócios é o marketing que ajuda a empresa a vender, né? O marketing ele é o grande fornecedor desse grande cliente que são as vendas das empresas, né? Então, posso arrepiar aqui já, Douglas? Fica à vontade, Hugo. Olha, Casa é sua. já me passo. Boa. Então, olha só, vou passar aqui alguns conceitos base, só para a gente. Talvez aí a turma que já viu palestra minha já me viu falando sobre isso, mas é bom dar uma régua aqui, né, para todo mundo compreender ali esse início do que é do marketing de conversas e principalmente os objetivos dele. Primeira coisa, entender consumidor 4.0. Consumidor 4.0, consumidor mais exigente de todos os tempos, né? Já é uma questão ali, porque na nova economia, e é um tema que o Marcos Batista, que a gente falou aqui, ele fala bastante, né? Na nova economia, onde as pessoas adquirem não por posse, mas adquirem por acesso, nesse atributo do acesso está a experiência. Por isso que o consumidor 4.0 ele é muito exigente. Ele é exigente nas experiências que ele tem durante a jornada de compra, na jornada de utilização. Então, hoje a gente vê as empresas e as pessoas querendo sempre muito mais experiência naquilo que elas contratam, naquilo que elas compram. O consumidor 4.0 ele é conectado, e ele não é conectado. Opa, pode ficar ali atrás, aguenta aí, segura aí. Volta ali pra gente. Como o consumidor 4.0, ele é conectado, e não é conectado somente na internet, ele é conectado com outros consumidores, né? Então, nós estamos o tempo inteiro verificando, e aí, como é que está a avaliação dessa empresa? Como é que está a avaliação desse restaurante? Como é que está essa avaliação desse hotel? O que as pessoas estão falando sobre as marcas? O que as pessoas que eu conheço estão falando sobre as experiências de compra dela? Essa conexão em comunidade faz com que uma grande curadoria de consumo e de experiências aconteça. Então, essa conexão do consumidor 4.0 a gente precisa compreender de forma muito potente. Por quê? Porque ele é um dos principais pontos que dá ao consumidor 4.0 a ação, né, a potência dele e a interação dele com as marcas. Ali do outro lado, né, tem o primeiro item que é claro, né, imediatista, né? O consumidor 4.0 quer tudo muito rápido, né? Então, para você aí que é de marketing, faça uma leitura aqui comigo, né? Antigamente, uma empresa que não tinha site era uma empresa que estava fora do mercado. Né? Depois, uma empresa que não tinha rede social era uma empresa que estava fora do mercado. Hoje, uma empresa que não tem canais de comunicação instantâneos com o cliente está fora do mercado. Porque pensa comigo, hoje você entra lá nos sites que você está buscando, procura ali um produto, um serviço, uma solução.
A empresa que tem um botão fale agora com os nossos atendentes ou fale agora com o nosso agente virtual é uma empresa que vai ter muito mais prioridade na tua conexão do que outras que não têm. Porque aquela história de preencher um formulário para esperar alguém de vendas fazer contato contigo é uma coisa que fica extremamente para trás. Então, esse imediatismo do consumidor 4.0 é uma coisa absurdamente importante nesse contexto. E por último, informado. Ele entra na internet, vê as informações, ele vai no YouTube, vê o review, ele entra nas redes sociais, vê quem está falando bem, vê quem está falando mal, né? Ele consome diversas informações, aí ele vai falar com a gente. Então, anteriormente, nós, pessoas de vendas, éramos os grandes responsáveis por entregar as novidades para o cliente, para falar sobre os produtos e serviços. Hoje não, ele não precisa mais da gente para isso. Ele não precisa mais da gente para ter informação básica. Ele tem essas informações básicas pelos meios de comunicação, pelos meios de contato digital, antes de falar com a gente. Agora sim, Douglas, passa para a próxima slide aí. Por isso, o consumidor 4.0 não é somente aquele que compra pela internet, é aquele que se utiliza dos meios de comunicação digitais para interagir com as marcas das quais ele compra e para interagir com uma comunidade conectada, certo? Essa é a grande questão que a gente fala do consumidor 4.0 e todas as empresas aqui precisam estar alertas a esse processo. Tem uma dádiva escondida aqui, que é a seguinte: todas nós somos consumidores 4.0, né? Uns mais, outros menos, nós somos conectados, imediatistas, nós somos exigentes e nós somos informados. Legal? Então, nós sabendo que nós temos essas características, nós sabemos também como atender os nossos clientes, como atender as demandas dos nossos clientes e como gerar valor para eles aí. Passa o próximo para a gente aí, Douglas. É nesse contexto que vem a base do marketing de conversas, a segunda base do marketing de conversas, que é entender o que é omnichannel, né? Omnichannel vem da questão ali de todos os canais. Então, passa mais um aí para frente, Douglas, só para a gente ver um balão. Olha só, muita gente acha que relacionamento omnichannel é só oferecer canal de WhatsApp para o seu cliente falar com a sua empresa. E não é. Omnichannel é diversos canais de comunicação sempre disponíveis para o teu cliente, acompanhando uma jornada de consumo, uma jornada de compra, uma jornada de relação ampla. Se a gente fala que é somente o WhatsApp, a gente está entrando numa WhatsApp dependência. E a gente não pode ter o WhatsApp dependência. É claro que o WhatsApp ele é o canal mais utilizado de todo momento. Tem uma pesquisa que eu vou mostrar no próximo slide que vai falar sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que muito mais do que oferecer canal de WhatsApp para o cliente conversar com a gente, ou canal de WhatsApp, somente canal de WhatsApp para a gente falar com o nosso cliente, o Omnichannel ele é muito mais amplo, entender que o cliente ele passa por diversos touch points, por diversos canais diferentes, legal? Fazendo contato com a nossa empresa, e nós precisamos acompanhar ele em todos esses. Bacana? Dá uma olhada nessa pesquisa que está no próximo slide aí. Essa pesquisa é uma pesquisa do pessoal ali da Panorama da Mensageria no Brasil, da Mobile Time Opinion Box. Pode colocar aí, tem quatro balões aí, Douglas, pode colocar os 4. Veja, olha só, vou até ter uma tela de retorno aqui para ficar. 98% dos usuários, agora já está em 99% dos usuários do WhatsApp e 90% dos usuários do Instagram usam todo dia ou quase todo dia essas ferramentas. E olha só, Instagram, muitas vezes a gente está falando do direct message do Instagram, tá? De Omnichannel, um canal secundário importante na relação das empresas com seus clientes. Tem outro dado ali, 79% dos usuários do WhatsApp, 64% dos usuários do Instagram querem falar com as marcas através desses canais de comunicação. Legal? Ah, não, mas aqui no meu mercado, os clientes não querem falar. Eles desejam falar com as empresas de forma ágil e humanizada por esses canais. Mas olha aqui que drama, abaixo desse dado, 83% dos usuários dizem que já receberam
mensagens desautorizadas e inapropriadas por canais de conversa. Infelizmente, esses canais, principalmente o WhatsApp, já está sendo reconhecido como um novo canal de spam. E spam não preciso nem explicar aqui, né? Que todo mundo sabe o que é spam. São aquelas mensagens chatas, desautorizadas de empresas que você nunca viu na vida, que chegam na tua caixa de e-mail e infelizmente chegam agora no teu WhatsApp, legal? E o dado ali, ó, 3,3% é a média de nota de 0 a 5 que os clientes dão pro atendimento que eles recebem nos canais digitais. Ou seja, a gente tem muito ainda o que fazer, né? A gente tem muito o que fazer nesse processo de atendimento omnichannel, de atendimento via WhatsApp. Mas por que a gente tem que olhar por isso? Dá uma olhada aí no próximo slide, né? Hugão, Oi, pois não, só uma provocação. por Quando a favor. gente fala desse consumidor omnichannel e dessa facilidade que a gente tem hoje de se comunicar e de obter informação, eu entendo que isso gera um baita desconforto nas empresas, porque afinal, aquele público que antes era fácil de você saber por onde falar, eu lembro que no passado a gente tinha uma central telefônica que tinha 20 linhas, milhares de a mais, e aquela coisa maluca, porque afinal o cliente ia ligar para você. Com Isso. essa quantidade de informação e de canais diferentes, sem você fugir do teu tema, mas qual é a maior Uhum. dor da empresa hoje? É não saber por que canal o consumidor está falando ou ter que falar em todos os canais e não ser bom em nenhum deles? Excelente questão, Benício, excelente questão. Sabe que eu perdi uma vez um desenho numa palestra minha que um ilustrador, sabe aquele ilustrador que vai fazendo o desenho ao longo da palestra? E ele fez um negócio que foi o seguinte: era uma cabeça com diversos ouvidos diferentes. Eu achei que foi a melhor ilustração para falar o que é o mini channel. Porque é isso, você tem que ter diversos ouvidos diferentes, tem o ouvido de ouvir WhatsApp, Instagram, telefone, balcão da loja, presencial, visita online, são diversos ouvidos, mas tem que ter um cérebro só. Isso acontece por meios tecnológicos, hoje a gente sabe o quanto as plataformas de relacionamento mini-channel elas são importantes. No caso aqui, né, a agência Incandescente, ela é um grande parceiro da RD Station, a gente tem o RD Conversas aí, né, e diversos outros canais como possibilidade, né, desse cérebro que concentra todas as coisas, mas isso tem a ver também com estratégia da empresa. Benício, tem uma aceita que dói menos que a gente precisa dar para os empresários, para as empresárias. Não é mais a Muito nossa bom. empresa que não é mais a nossa empresa que fala por qual canal a gente quer atender o nosso cliente. É o nosso cliente que diz por qual canal quer ser atendido pela nossa empresa. Faz sentido, Benício? Faz todo sentido. E essa ilustração realmente era bacana, né? Imagina você usar nas suas palestras, porque a escuta é o exercício mais difícil, inclusive nos dias de hoje, né? Todo mundo quer falar, ninguém quer Exato. escutar, todo mundo quer gritar, ninguém quer perceber o que o outro está dizendo. Maravilhoso. Acho que esse caminho que você trouxe é um caminho bem interessante. Tamo junto, tamo junto. E é isso, né, meu amigo? Porque estar no mundo de. E aí, continuando aqui, mas já a partir desse teu insert, né? No mundo de tantas distrações, estar em estado presente para se conectar com seu cliente é um dos maiores desafios, mas é uma das maiores necessidades também. E aí isso conecta com esse próximo slide aí. Por quê? Quer ver? Ó, passem para a gente, Douglas. Porque nós somos seres sociais. Por que o marketing de conversas? Porque nós somos seres sociais. É claro que muitas vezes dá vontade da gente sumir no mundo e ficar sozinho um tempo. Principalmente nesse mundo de tantas acelerações e de tão dinâmico como a gente vive, né? Mas, gente, nós somos seres sociais, as conversas é uma das questões mais naturais do ser humano. O marketing, até antes do marketing de conversas, eu te falo, nem sempre te ouço. Eu te ouço, mas não te dou retorno. Não, cara, o marketing de conversas, ele exige
que essa conversa digital, que essa conversa presencial, que essa conversa, não importa qual meio, ela aconteça e enriqueça uma jornada de compra do cliente, enriqueça uma jornada de consumo de produtos, serviços ou soluções desse cliente, porque ela não está no contexto somente, esse somente muito entre aspas aqui, né, somente de marketing, ela está num contexto de uma experiência mais ampla para o cliente. Então, num mundo cada vez mais complicado de reter a atenção, a conversa ela é fundamental, porque é onde a gente efetivamente está mostrando para esse cliente que ele é importante para a gente, nós estamos entregando informações importantes para esse cliente e esse relacionamento a partir da conversa, mesmo pelos meios digitais, é que ela começa a acontecer. Certinho? Até aqui tudo bem, gente? Tudo jóia. Bacana, bacana? Ô, Gão, Boa. Diz aí, Douglão. tem um ponto legal, porque é uma das ferramentas que eu uso muito, né? Sou diretor de atendimento, então eu me comunico muito com o cliente, principalmente pelo WhatsApp, né? Sim, E aí sim. eu falo muito pro pessoal a forma como a gente escreve, a forma como a gente vai passar a informação para o cliente. Porque até então, como é uma conexão que eu não estou vendo o meu cliente, eu não estou no tato, eu não estou conseguindo perceber como ele está, como está o dia dele, por exemplo. Exato, Então, exato. é algo que, eu não sei se você vai falar um pouco mais para frente, mas me veio essa visão aqui de que o quanto é importante a forma como você, o seu tom de voz com o seu cliente na ponta, porque até então ele vai ler da forma como ele está, o sentimento que ele está no momento. Então, muitas vezes ele vai escrever para você de uma forma tranquila e de repente você tem que ter essa sensibilidade de entender a frase que ele tá, né, que ele colocou ali, esse direcionamento, e da mesma forma, a forma como você envia a informação para ele. Porque às vezes você está muito tranquilo passando essa informação e aí ele vai ler de uma outra forma, né? A gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, lá na agência eu peço muito pro pessoal, como a gente tem contato, a gente já fez reuniões presenciais, online com o cliente, manter o tom de voz de uma reunião, de um bate-papo, no WhatsApp também, nessa comunicação com ele. Faz sentido? Olha, total sentido, Douglas, total sentido, porque o que a gente fala, uma das coisas que a gente fala no Mini Channel é que se eu falo pelo WhatsApp, se eu falo pela rede social, se eu falo pelo telefone, eu tenho que compreender que eu estou sendo atendido pela mesma empresa, que eu estou sendo atendido dentro da mesma linguagem, que pode ser despojada, que pode ser mais formal, mas eu estou atendendo dentro, estou sendo atendido pelos mesmos valores, legal? Pelos mesmos valores empresariais, pela mesma cultura organizacional. Então, isso é muito importante. Aí tem uma questão que é a seguinte, né? Comunicação escrita, ela sempre é um desafio. Se nós estivéssemos aí presencialmente, eu estaria usando certas símbolos da comunicação muito ricos para a gente se comunicar. A gente já está por vídeo, já perde um pouco. Eu já tenho que fazer um maior esforço aqui para você que está aí no estúdio, para você que está vendo a gente, né? Eu tenho que fazer um maior esforço para me comunicar, porque tem certos elementos do presencial que eu perco. Se não tem imagem, é só áudio, perco mais. Se é só escrito, perco mais ainda. Então, Douglas, você está certíssimo. Na comunicação escrita pelo WhatsApp, a gente tem que tomar dois grandes cuidados, né? O primeiro é confirmar se aquilo que eu li eu realmente entendi. Então, confirmar a informação ela é absurdamente importante. Confirmar o entendimento da informação é absurdamente importante. Porque se eu entendo errado o que o cliente está me dizendo, a possibilidade de eu responder não somente errado do ponto de vista técnico, mas a responder desequilibradamente do ponto de vista emocional é muito fácil. É muito fácil. Tem gente que na hora de escrever é muito direta na hora de escrever. E é só o jeito dela, né? É só o jeito dela, né? Tem gente que é muito expansivo até na hora de escrever. Então, também, além dessa comunicação que está ali conectada à cultura organizacional da agência incandescente, da empresa que está atendendo, dos clientes da incandescente que vão oferecer esse tipo de atendimento, tem os ajustes que a gente faz para o momento de linguagem do cliente com quem a gente está falando e da pessoa que está emitindo.
Eu, naturalmente, por exemplo, sou uma pessoa que até na hora de escrever no WhatsApp, eu escrevo de forma mais despojada, mas tenho que tomar cuidado com os meus clientes que são muito formais. Quando eu sou muito formal, eu também tenho que tomar cuidado para os meus clientes muito despojados e de não parecer que estou sendo ríspido com eles. E esse é o novo desafio da comunicação, que já vem desde o tempo do e-mail, mas como agora a gente tem as comunicações pelos instant messages, elas são cada vez mais fragmentadas e dinâmicas, a gente tem que tomar um cuidado. E aí, Douglas, você vai lembrar de uma frase que o Vini da Incandescente usa, eu também uso, que é: comunicação não é o que eu digo, comunicação é o que você entende, né? Eu já vi Exatamente. o Vini usando essa frase também. É lei, cara. Nós somos profissionais de comunicação. A comunicação não é só falar, a comunicação é prestar atenção em você para entender se você está compreendendo a informação que eu tô emitindo. Se não, é só monólogo. Faz sentido, Douglas? Demais, Hugão, demais. E aí entra muito. Eu vou fazer um gancho com o Benício também, que são perguntas inteligentes. Porque se você não entendeu, né? Imagine que é uma comunicação, né, ali naquele canal. E aí você não entendeu, faça uma pergunta inteligente. Ou, se continuar aquela comunicação onde ninguém está se entendendo, puxa para um outro canal. É importante isso. Então, não necessariamente você Muito. precisa continuar naquele canal. Então, eu vejo que é interessante isso. Tá? Comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende. Então, eu entendo que eu não estou conseguindo entender o meu cliente, puxa para um canal mais fácil, que de repente pode Exato. não acontecer naquele momento, porque até então o cliente que utiliza, as pessoas que utilizam o WhatsApp, de repente ele está num processo de uma correria ou algo, né? Ele entende que ali é um canal mais fácil para ele, por até a dinâmica dele, né? De trabalho, enfim. Mas reserva uma hora para de repente solucionar aquele problema dele e aí ele vai entender, porque eu tenho certeza que outras ações ou outras dúvidas você já tirou pelo WhatsApp. Então ele vai conseguir Um entender que se monte. você está chamando ele para esse bate-papo, ele até vai agradecer e você não vai insistir, né, Benício? E é interessante pensar esse aspecto das perguntas, né? Porque, na verdade, quem sempre domina um diálogo é quem faz pergunta. E pelos meios digitais, Uhum. WhatsApp, mensagem, as perguntas tendem a ser curtas. Porque você não quer ficar ali elaborando grandes textos. Sim. Quando você está Exato. tete a tete com a pessoa ou mesmo por telefone, você tem a possibilidade de elaborar melhor essas perguntas. E é interessante a gente entender que quando eu domino a arte de fazer perguntas, eu posso trazer do outro informações que ele nem imagina que ele vai dizer. Sim. E aí entra um desafio, né? Como gerar perguntas inteligentes, se cada vez mais as pessoas estudam e procuram menos conhecimentos mais profundos. Então, olha aí, para gente que gera conhecimento, né, Hugo? Tem grandes desafios na mesa. Sim, e eu tive um debate esses dias sobre inteligência artificial e aplicação de inteligência artificial, e a gente percebe que até mesmo hoje as pessoas, na utilização da inteligência artificial, por conta do seu destreinamento, as pessoas são pouco treinadas, né? Em perguntar melhor, em contextualizar de forma mais profunda, essas pessoas estão, inclusive, não conseguindo utilizar inteligência artificial generativa. Porque tem uma falácia na história do prompt. Ah, vamos lá, gente. Ó, minha barbinha branca aqui, ó, certo? Ó, o prompt, para mim, era prompt de DOS, né? De MS-DOS, né? Dir dois pontos, né? Delete. Isso é prompt. Com inteligência artificial, também é conversa. Também é conversa. Será que eu chego pro chat GPT e falo assim, o que aconteceu comigo, tá? Chat GPT, assuma a posição de um especialista como é que é, financiamento imobiliário, dentro do contexto assim, assim, ação, de tal instituição bancária, da Caixa Econômica Federal, porque a partir do momento de você assumir essa posição é que eu vou começar a te fazer perguntas. A gente faz isso? Não. A gente vai lá no chat GPT e pergunta para ele como se a gente estivesse pesquisando no Google. Não é assim que funciona, cara. Então, a Muito bom. comunicação contextualizada, ela é necessária, inclusive nesses tempos de aplicação de tecnologia tão avançada como inteligência artificial, como a gente está vendo, que se você não cria essa contextualização, a IA não vai trabalhar para você. Faz sentido, Benício? Muito, muito, muito. Bem, é bem por aí.
Não adianta estar diante de uma inteligência artificial se quem está fazendo pergunta sabe quase nada do que ele realmente quer, né? Como diria o Exatamente. gato para Alice, se você não sabe para que caminho vai, qualquer caminho serve, né? Sabe que até essa frase eu discordo do gato. Eu discordo do gato. Hoje em dia eu tenho discordado do gato. Porque é o seguinte, a inteligência artificial, ela te permite, inclusive, ser um pouco perdido, mas saber mais ou menos para onde você quer ir. À medida que você conversa, você vai achando o caminho. Num mundo de tantas incertezas, num mundo de tanto dinamismo, de tanta informação, você querer ter certeza de para onde você quer ir, talvez também não seja um bom negócio, né? Talvez o pôr o pé na estrada que vai te ajudando a descobrir os caminhos por onde você quer seguir, seja aqui num papo de marketing como esse, com o que a gente está tendo aqui agora, ou seja, um papo aí das questões da vida, né? Muito bom, muito bom. Maravilha, maravilha. Vamos continuar? Vamos lá. Bora! Ó, vou até dizer o seguinte, Douglas, tem esse slide, pode passar esse, pode passar o próximo também. Já vamos direto, ó, esses são os principais desafios, a gente vai falar ao longo do caminho. Vamos direto aqui. O que é marketing de conversas? Marketing de conversas é muito mais do que enviar mensagens pelo WhatsApp. Marketing de conversas, então, é utilizar os instant messages dentro de um contexto de relacionamento com os clientes, de entrega de valor, de entrega de conteúdo, para a geração de relacionamento, para a geração de leads. Legal? Então é muito comum achar que mensagens de massa via WhatsApp é marketing de conversa. Não é, é spam. Continua sendo spam. Legal? E a gente vê empresas banidas diariamente por essas questões. Eu passo o próximo slide aí para a gente. Uma das questões que é importante, mas não salva a gente, é usar a WhatsApp Business API, a API oficial né, do WhatsApp para esse relacionamento com os clientes, porque ela proporciona maior estabilidade, né, ela proporciona mapeamento de identificadores de uma forma mais profunda para a gente fazer remarketing depois, para a gente conseguir fazer segmentação de lista de uma forma mais prudente depois, para fazer integrações com outras plataformas, como o RD Conversas, como outras plataformas de atendimento. Então, primeira coisa, eu sempre sugiro para as empresas utilizarem a WhatsApp Business API, que é a API oficial de comunicação com seus clientes via WhatsApp. Mas vamos passar para o próximo slide aí. Né? Uma coisa que a gente precisa, então assim, ó, minimamente, a sua empresa precisa compreender a jornada de compra do cliente, compreender o momento de compra do cliente e separar as suas listas de acionamento de WhatsApp por assunto, por tipo de produto, serviço ou solução, por mercado do cliente, por fase da jornada. Vou dar um exemplo. Uma empresa de tecnologia que está buscando comprar um CRM, olha só, legal? Empresa de tecnologia, então assim, eu sei que o tipo de produto é CRM, o mercado do cliente é empresa de tecnologia, e eles já começaram a olhar propostas de novos CRMs. Eu tenho uma informação específica para passar para ele. Legal? Porque se não dá para eu pegar o meu WhatsApp e fazer newsletter geral. Eu tenho que, no mínimo, ter um processo de segmentação para o acionamento ativo, legal, desses clientes via WhatsApp. Porque o que tem acontecido? Acho que está no próximo slide aí, passa para o próximo já. Muito do nosso atendimento a gente já mecanizou, já automatizou. Por isso que eu brinco que acabou a era dos atendentes humanos. Está sendo a era dos consultores humanos. Imagina o seguinte, que esses acionamentos via WhatsApp ou os clientes que chegam até a tua empresa via WhatsApp ou via qualquer um dos outros canais de relacionamento omnichannel, elas precisam se deparar com dois grandes momentos. A gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre os agentes virtuais, mas antes de qualquer outra coisa, ela tem que se deparar com pessoas preparadas para atendê-las de forma inteligente e de forma humanizada. Tanto se fala de humanizar os chatbots, mas antes a gente tem que humanizar os humanos. Porque o que o Douglas falou ali atrás sobre forma de se comunicar, né, que a gente falou sobre comunicação, não é o que eu digo comunicação que você entende. Esse é um processo de humanização dos humanos.
Então, antes de qualquer outra coisa, as pessoas precisam ser mais hábeis para se relacionar pelos meios digitais. Elas precisam ser mais gentis para se relacionar pelos meios digitais. Elas precisam entender as características do consumidor 4.0 que a gente falou lá no começo para poder atender nos meios digitais. E elas precisam deixar de ser atendentes humanos para serem consultores humanos, embaixadores das marcas e das organizações. Passa o próximo aí para a gente, Douglão. E aí, então, certo, que essa humanização necessária, ela passa o quê? Por investimentos da sua empresa em preparar as pessoas, né? Em preparar esses seres humanos para atender e se relacionar com o cliente pelos canais digitais. E se você vai ter que dar aula de língua portuguesa, é aula de língua portuguesa, de relacionamento, de comunicação, de lógica, de vendas. Então, essas pessoas precisam ser preparadas para isso. E aí, então, sabendo que essa comunicação acontece por meios digitais, que são mensuráveis, que são monitoráveis, a monitoria, não só do ponto de vista de dados, mas do ponto de vista de melhoria contínua dessa operação, precisa ser feita o tempo inteiro. Passa o próximo slide aí para a gente, Douglas. Então é aqui que a gente precisa olhar só, né? Então, olha, o que a gente falou sobre marketing de conversa? Eu até percebi que eu não coloquei aqui, a gente pode conversar um pouco sobre agentes virtuais e tudo mais, tá? Boa. Eu acabei não colocando o slide aqui. Mas, basicamente, o que a gente está falando aqui? Primeiro, Omnichannel, consumidor 4.0, comportamento e mudanças desse comportamento. Omnichannel. Omnichannel, então, a gente está falando de vários canais com a mesma experiência. Marketing de conversas. Eu vou tanto receber esses leads gerados por marketing digital dentro do contexto conversacional, quanto ativar esses leads a partir desse contexto conversacional, certo? E aí, aqui algumas dicas. Fragmente a informação. Ó, tem um segundo ali, né? Modelos de mensagem menores e com menos texto. É conversa, gente. Entrou no teu WhatsApp, né? Veio ali da campanha de Instagram, tem a campanha de Instagram de clique do WhatsApp, entrou para falar com a sua empresa. Aí começa assim, seja bem-vindo ao Corporation, nós somos uma empresa de palestras e conteúdo, que ministramos palestras desse. Não, cara. Abraço quentinho, entendeu? Seja bem-vindo ao Hugo Corporation, como podemos te ajudar? E aí é onde vem também a questão dos agentes digitais, agentes virtuais, para iniciar esse relacionamento. Segunda questão, olha essa primeira dica ali, ó, sempre ofereça uma opção de opt-out, de sair da lista logo na primeira mensagem. Isso mostra seriedade, não só seriedade com lei geral de proteção de dados, mas mostra seriedade assim, eu quero aqui nessa comunicação gerar um grande valor para você, mas no momento que você quiser sair, você pode sair a hora que você quiser, né? E olha só, e a terceira questão ali, Hugo, mas os clientes, eles entram pelo WhatsApp, eles entram pelo Instagram e somem. Eles deixam a gente no vácuo. O que a gente faz? É isso mesmo, porque essa é uma comunicação assíncrona. Se você não atende ele rapidamente no primeiro contato, ele não vai desenvolver importância nesse relacionamento, nessa comunicação, para continuar conversando. Mas se ele para no meio do caminho, se você não aciona ele de volta com valor, com informações que para ele sejam importantes, com acionamento gentil, ele também não vai continuar essa conversa com você. Então, o marketing de conversa, ele parte desse ponto, dos primeiros acionamentos, das primeiras conversas, mas depois de uma conversa contínua, a partir do valor para o cliente. Beleza? E acho que tem um último slide aí, né, Douglas? Tem sim, olha só. Vê, aqui a gente está aqui, né, num desafio de em 40 minutinhos falar um pouco sobre marketing de conversa de vocês, mas acho que o grande chamamento aqui para você que é profissional de marketing, para você que é profissional de clientes aqui da Agência Incandescente, é entender que marketing está ficando cada vez mais complexo. Não dá para entender essas coisas só pela casquinha, a gente tem que se aprofundar nos conhecimentos e nos testes, né? Então, assim, os clientes que ainda não entenderam essa complexidade ficarão para trás do mercado, certo? As empresas que não entenderam que o marketing está cada vez mais complexo vão ficar para trás, porque tem muita gente desistindo dos resultados que marketing pode entregar simplesmente por não estar compreendendo que marketing digital está cada vez mais complexo. Investimento de tempo, investimento de conhecimento,
e recursos financeiros mínimos para que os testes, as experimentações de marketing de conversa sejam feitos. Porque não existe uma varinha de condão e falar assim, que se faça o marketing de conversa nessa empresa. Né? Eu falo muito isso sobre inteligência artificial, por exemplo. Não existe uma varinha de condão que faça assim, que se faça a inteligência artificial nessa empresa. É necessário experimentação, é necessário testes, é necessário aprofundamento. Gente, em princípio, para esse jogo de slides que eu tinha para falar, era isso. Ficou aqui faltando uma questão de agentes virtuais, mas eu quero chamar vocês aqui para o debate e entender quanto de tempo também a gente ainda tem aqui. Boa, Hugão. Eu vendo você expor esse tema, eu fiquei aqui refletindo sobre a diferença das coisas, né? Uma coisa é estratégia, outra coisa é o desenvolvimento estratégico de algo. Por que eu estou trazendo essa brincadeira, né? Tem muita gente que confunde estratégia com planejamento estratégico. Qual é a estratégia da sua empresa enquanto comunicação? Estar perto do seu cliente, ser transparente, estar ali com um canal aberto de dúvidas. Qual é a estratégia? Aí você desenvolve o planejamento. Eu posso ser omnichannel, eu posso usar ferramentas vinculadas a uma inteligência artificial, eu posso ter um agente humano interagindo. Agora, o que é importante você entender? O que você quer com essa estratégia enquanto comunicação? Acho que a agência incandescente tem muito dentro do DNA dela esse entendimento do que você tem enquanto dor ou do que você percebe enquanto posicionamento para desenvolver o melhor planejamento estratégico. E quando eu olho esse universo de opções, às vezes o menos é mais, né? Eu não preciso de ter tantos canais. Eu posso ter 2, 3 canais que funcionam muito bem. E isso já diferencia você do mercado. Tô certo, Douglas? Exatamente isso. Afinal, você é o especialista em atendimento aqui, né? Sim, exatamente isso, Benício. Eu acho que você resumiu e direcionou muito bem, porque o que acontece, né? E aí, já aproveitando essa abertura, você que entrou em contato com alguma empresa, pode ser até do seu amigo, tá? Conhecido ou não conhecido, você entendeu que o atendimento pelos canais que o Hugo comentou, que o Benício comentou, não tá legal, compartilha esse vídeo com ele, fala, dá uma olhada nesse vídeo aqui e tenta entender um pouquinho, se você veja se você entende se o seu canal de atendimento tá bacana ou não nos canais que a gente está comentando de WhatsApp e tudo mais, né, Hugo? Porque é muito importante isso, porque não é só fazer a conexão. É muito fácil eu conectar o WhatsApp, eu conectar o Instagram, enfim. É muito fácil. Agora, o porquê você está fazendo isso, como o seu cliente quer ser atendido nesse formato e como você pode atender ele se sua equipe está treinada para isso. Então, muitos olhares, muitos testes também. E aí, como o Benício comentou, a agência incandescente também pode muito te ajudar quanto a isso, tá? Eu vou jogar uma questão pro Douglas. Boa. Pro Douglas não, pro Hugo. A gente tem alguns minutinhos aqui ainda, Hugo. Dá para brincar aqui uns 5, 6 minutos com algumas questões. Você é um profissional que tem, além de uma longa experiência em marketing, vendas, também já teve conectado com empresas do segmento de software, trabalhou numa empresa que produzia sistemas voltados para esse mundo omnichannel, ou seja, você é uma autoridade nisso, além de rodar o Brasil. Na sua experiência, qual tem sido para você, de todo esse olhar que você tem sobre a comunicação, nesse olhar omnichannel, a maior dificuldade das empresas em se comunicarem com os seus clientes? É a dificuldade de entender a tecnologia e ter a melhor tecnologia? É a dificuldade de entender mesmo como se comunicar? Ou é a inabilidade no uso da tecnologia, achando que ela vai substituir o ser humano nesse relacional? O que você tem percebido e qual é a dica que de repente você deixa para que essas empresas não fiquem desesperadas quando o tema é se comunicar com seus clientes? Muito bom, muito bom. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim que relações digitais, elas não são relações irreais, elas são relações presenciais. Tem muita empresa que acha que essa relação que nasce pelo WhatsApp, que se inicia pelo WhatsApp, ela é descartável, ela é pueril, que ela é pequena.
E esse é o grande problema de, primeiro, não entender que esse, e não só pelo WhatsApp, mas como pelos todos os meios digitais, ali pode se iniciar uma grande relação. Ali precisa se manter uma grande relação. Então é isso. Então o que acaba acontecendo é o seguinte: as empresas têm um primeiro esforço muito pequeno para implantar seus canais digitais e depois não voltam lá para saber se o negócio está funcionando. Não tentam melhorar continuamente esses canais e a experiência do cliente. E aí, dali a pouco, eles vão falar: esse negócio aí não funcionou para a gente, não. A gente até tem e tal, mas, cara, é só para dar problema e dar trabalho para a gente. Então, tem pouquíssimo a ver com tecnologia. Tem a ver o interesse e o empenho das empresas em utilizar a tecnologia. Porque a tecnologia está aí disponível, entendeu? Tem o RD Conversas, tem outras plataformas, tem outras possibilidades. Então, eu digo que são duas coisas. A primeira é essa: as empresas, às vezes, não dão a devida importância para o assunto conexão digital. E segundo, as empresas querem resultados em curto espaço de tempo. Esse aqui, principalmente do ponto de vista de marketing. Acham que vão implantar as primeiras ações digitais, acham que vão implantar as primeiras ações de conversacional e aquilo vai surtir um efeito rapidamente. E não vai, porque isso demanda experimentação, demanda testes, até você acertar a tua forma de comunicação e obtenção de resultados. Então, acho que esses dois são os dois principais problemas. Como resolver isso? Eu sugiro a implantação de um comitê multidepartamental para o assunto. Você vai chamar gente de vendas, vai chamar gente inteligente, vai chamar a pessoa responsável por marketing dentro da sua empresa, vai chamar o pessoal de finanças, vai chamar o pessoal de logística e todo mundo, quinzenalmente, por exemplo, discutir 40 minutos sobre como é que a gente pode melhorar a experiência do cliente no relacionamento digital com a nossa empresa. Quais são os desejos dos nossos clientes, mais informação da nossa empresa, né, e a gente pode fazer isso pelos meios digitais. Quais são os nossos sistemas internos aqui que, se estivessem conectados e conectados com a comunicação digital da empresa, eliminaria tempo das nossas pessoas e permitiria as nossas pessoas passar a pensar em outras coisas mais rebuscadas e mais complexas para melhorar ainda mais a experiência do cliente. Então, acho que essa questão do comitê omnichannel e de pessoas que vão aí frequentemente debater sobre esse assunto é muito necessário para não deixar não só a tecnologia, mas como as possibilidades da comunicação digital presas naquele primeiro projetinho que foi implantado, entregue, que depois ninguém para olhar isso e melhorar. Eu entendo que seria essa a questão. Muito bom. Maravilha, Hugo. Acho que esse ponto que você comentou entre os departamentos, né, se conversam, mas é por algo muito importante que é o seu cliente, né? Então, nesse bate-papo e aí com empresas, Exato. a gente ouve muito o comercial reclamar que o cliente dele ligou para ele porque a área de atendimento ou a área de engenharia não atendeu, e a área de engenharia ou atendimento fala assim: não, eu atendi, mas ele não me respondeu. Então fica essa briga toda e o cliente no meio Não é? esperando a resposta, né? E aí tem um ponto importante, porque às vezes essas áreas ficam tão focadas também nessa conexão pelo WhatsApp ou pelos canais, que também esquece uma coisa: o telefone. Sim, Esquece o sim. telefone. De repente pode Puxa ligar lá. Então, telefone. essa é muito importante juntar as áreas para entender a forma como a gente vai se comunicar e a velocidade. Cada um, eu tenho certeza que vai trazer insights, né, referente a como atender esse cliente, essa persona. Acho que isso é bastante importante, mas também entender quais são as dificuldades em questão de ferramenta também, ou até mesmo proatividade. E aí eu acho importante ter uma cobrança entre as áreas na questão de proatividade. Exato. E tem uma coisa que você trouxe ali atrás, eu acabei não dando a melhor resposta, vou complementar. Sim, Douglas, se o problema é crítico, saia dos canais mais frágeis, mais frios e vá para os canais mais quentes, mais fortes de comunicação. Né? A gente às vezes vê as pessoas, seja desde o grupo de condomínio lá de onde a gente mora, até coisas da família, mas que as pessoas ficam se debatendo dentro dos grupos de WhatsApp. Não, 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 não funcionou, não está dando certo pelo canal mais instantâneo, mais frio.
você tem que passar por um canal de comunicação mais quente, aí sim o telefone, sim a reunião online, sim a reunião presencial, que ela ainda existe, né? A Exatamente. possibilidade dela ainda existe, a gente tem que olhar por isso, né, Douglas? Exatamente, exatamente. Bom, vou fechando por aqui, Hugão. Acho que Ô, cara. conteúdo maravilhoso. Então eu vou. Você que gostou do conteúdo, você que entendeu que a sua comunicação com o seu cliente precisa melhorar, a sua comunicação precisa refinar ou até começar a construir essa comunicação pelos canais que a gente comentou. Poxa, não perde tempo não. Depois que você viu esse vídeo, você assistiu esse webinar, poxa, senta lá com os responsáveis, faz esse levantamento, é muito importante, ou até mesmo entre em contato com a gente, tanto com a Incandescente quanto com o Hugo, a gente pode conversar com você sim, com certeza, falar um pouco mais, né, sobre essas ações e poder te ajudar quanto a isso. Benício, eu quero agradecer demais, então já estou aqui me despedindo, quero agradecer muito a sua participação aí nesse webinar, foi muito bacana, muito legal. Hugo, quero também agradecer a sua participação, vou passar a palavra para o Benício se despedir, e aí depois a gente finaliza com você. Show! Beleza. Boa, obrigado Douglas, obrigado Gão, é um prazer imenso dividir esse momento com vocês. Comunicação é sempre o objetivo que a gente tem quando a gente tem algo para realmente levar para aquela outra pessoa. Só que você, empresário, jamais se esqueça. O cliente é o fim. Muitas vezes a gente se equivoca achando que o nosso produto, o nosso serviço é o mais importante no que a gente faz. Não é. Ele tem que estar em função de resolver a dor e de levar uma satisfação para aquele ser humano que está do outro lado. Menos digital e mais humano é provável o caminho aí do meio para que a gente leve comunicações mais sinceras e assertivas. Teve alguma dúvida, precisou de ajuda? Fala com a gente que a gente com certeza vai poder ajudar você. Obrigado, Douglas. Obrigado, Hugo. Obrigado. Hugão, faz o fechamento e até o próximo Chama no Papo. Boa. Gente, obrigado demais pela oportunidade, estar com vocês é sempre muito bom. Para quem nos ouve, a Agência Incandescente é uma casa segura, de gente séria, de gente que pensa marketing de forma profunda, de gente que oferece soluções que solucionam, não ficam inventando dificuldade para vender facilidade. Prazer estar aqui com vocês, contribuir com tudo. E é isso aí, vamos olhar pelo marketing digital, vamos olhar para o marketing conectado a vendas, pelas suas complexidades e fazer o que precisa ser feito, principalmente nesse momento de tantos desafios pelos quais a gente passa para poder entregar resultado para as nossas organizações. Obrigado mais uma vez por vocês e acompanhem esses conteúdos da Incandescente, vale muito a pena. Valeu, gente, até mais. Valeu, obrigado, Gão. Até mais, turma. Até mais, obrigado, gente.